Relembrando, não falei com a Rafaela. Rafaela, boa noite, como está? Hello. Muito bem. É, Bem, na semana passada, se você olhar para a tua anotação aí no teu caderno, você vai perceber que a gente falou de progressão geométrica. Então, o conceito de progressão geométrica é aquele conceito em que a gente fica avançando na sequência a partir de multiplicações pelo mesmo número. Então, a gente falou basicamente como determinar o termo posterior de uma sequência. Você lembra do problema da aula passada, que foi o problema das bactérias. É um problema muito recorrente, é um problema que faz muito sentido para a gente quando a gente está pensando no vestibular e é algo que tem muita incidência. Fiquei pensando nisso semana. Pois é. Por que as bactérias crescem assim, né? Essa que é a pergunta, essencialmente, né? Por que elas se duplicam? Por que duplica o tempo todo? Podia ser um pouco diferente, né? A brincadeira. Mas falando nessa duplicação, a gente vai querer fazer uma outra pergunta para a sequência. Olha que viagem. A gente vai querer fazer o seguinte: vai querer calcular a soma dos termos de uma sequência. Assim como a gente fez lá na progressão aritmética, a gente vai fazer agora na progressão geométrica. Então você vai colocar aí soma dos termos da progressão geométrica. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Fala, Gabi, chegando na área. Vamos lá. Simbora. Bem, se você já está ligado, se já está ligada, a gente vai fazer o seguinte. Escreve aí, ó. É, Estamos falando de PG, tá? Progressão geométrica. Soma, soma dos termos da progressão geométrica. Bem, eu não sei se vocês repararam, mas quando eu estava falando de PA com vocês, progressão aritmética, a gente se deu conta que somar quando eu tenho infinitos termos não tem muito sentido. Então, veja bem, somar quando eu tenho uma progressão aritmética com infinitos termos não tem muito sentido, porque a soma é infinita. Então, por exemplo, se eu somo 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 100 mais 101 e não paro, esse número, consequentemente, será infinito. Só que na PG, a gente pode usar o raciocínio para entender a soma da PG finita, soma dos termos da PG finita, finita e infinita. Tudo bem? Infinita. Então a gente está entrando aqui num campo bem interessante. Eu estou olhando para a sequência. Ora, ela pode terminar quando é uma PG, tá, gente? Quando é uma PG. Estou numa progressão geométrica. Ela pode ser finita e infinita. E eu quero somar esses termos. Tá bom? Então, o que eu vou dizer para vocês, essencialmente? Eu vou mostrar a fórmula para vocês. Pode ser que isso seja mais prático, mas eu quero que vocês internalizem o conceito dessa adição. É uma adição super trivial, quer dizer, eu vou ter que somar termo após termo, e aí eu vou encontrar um número final. Então, ao final da soma de uma PG, vou encontrar um resultado. O que eu quero dizer com isso? Vamos comigo aqui. Exemplo 1. A gente tem assim, ó. PG, tá? 1/2, 1/4, isso é uma sequência, né? 1/8 e 1/16. Boa noite. Olá, buenas noites, Duda. Beleza? Maria Eduarda. Bem, Tudo tem a bem? sequência bem comportadinha. E tem um outro tipo. Segundo aqui, vai ter 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Agora, o mais importante, 3 pontinhos. Isso muda tudo. Isso muda tudo.
Vocês já viram essa ideia de soma de PG infinita, soma de PG finita? Ou não? Ou é a primeira vez que vocês estão vendo esse negócio? Vocês já viram? Eu já vi, mas eu não lembro, professor. Já viu, mas não lembra, beleza. Bem, Professor, mas qual é o diga. conceito? O conceito é somar termos de uma sequência. Somar Mas aí termos. assim, mas aí eu faço isso com qual objetivo? O Porque assim, objetivo quando é você encontrar uma soma. mas A gente vai querer então somar. como é Diga, que se fala? diga, pode falar. Então é a questão que vai me orientar de que forma eu Isso, tenho que fazer, né? Vai me perfeito, ligar se perfeito. precisa ser finito ou Exatamente. infinito. Ah, Exato, sim. exato. Claro que ela não vai dizer claramente assim se é infinito ou finita. Ela só vai te mostrar o fato e aí você vai interpretar se isso vai ter fim ou não vai ter fim. Tudo bem? Bem, o que vai acontecer? Se eu quiser somar esses termos aqui, ó, veja bem, a soma da PG finita, tá? Essa sequência tem fim, será anota a fórmula aí com muito carinho, com muita tranquilidade, tá bom? Esse primeiro bloquinho da aula vai ser basicamente essa apresentação, que eu já vou falar da análise combinatória para a gente poder já engrenar bonito. Então, quero que você anote isso. Veja bem, o que eu vou mostrar para vocês agora é soma da PG finita, não é tão incidente no Enem. Não é tão incidente no Enem. O que cai mais é a soma da PG infinita. Aqui tem mais questões para poder pensar. Beleza? Então, se você tiver que decorar uma fórmula, você vai memorizar a ideia da PG infinita, tá bom? Vamos combinar assim, para começar, tá? Só para a gente poder ter uma... Professor, Diga, querido. essa do essa do infinito seria aquela questão que a gente fez na semana passada, tipo, quando chegar no número cento e não sei quanto será o número? Pode É crer. isso? E Ah, isso, pega essa ideia exatamente, Fabinho. Só que a pergunta, ela vai além, né? Eu não vou dizer onde vai chegar. Eu não vou dizer o fim da sequência. Eu começo em um número e vou avançando, vou avançando, vou avançando, vou avançando. À medida que eu vou avançando, eu não vou parar de avançar. E aí eu vou te perguntar qual vai ser a soma desses termos. Entende? Vai ficar mais no claro caso de no caso de quanto em quanto isso está aumentando? de quanto em quanto isso está aumentando. E aí você vai ter essa resposta, só que você vai além. Você vai dizer para mim qual é a soma desses termos. Quer ver? Fala, Isadora. Rapidinho, enquanto eu vou ficar à vontade. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Aí Diga, eu fiquei querida. com uma dúvida. Pode Se a falar. PG é infinita e eu vou somar os termos, não tem como eu saber a soma dos termos, já que ela é infinita, entendeu? Tipo, eu tô Já dá aqui. infinito, né? Já dá Ou é só infinito. tipo, uma forma de dizer. Sei, sei. Só tem um detalhe aqui. Só tem um detalhe. Repara que eu vou dizer para vocês que para você obter uma soma de uma PG infinita, a sequência ela precisa ter uma característica, que é ser decrescente. Então, a sequência ela precisa ser decrescente. Tá? Ou seja, os números que são os sucessores são sempre menores do que os antecessores. Eu estou diminuindo a partir do momento que eu estou avançando na sequência. Quer ver um exemplo? Eu vou substituir essas vírgulas por adição, para ficar mais claro o que eu quero dizer. Vocês perceberam qual é a razão dessa sequência número 2? Como é que eu estou avançando na sequência 2? Qual é a razão? Fala É para mim. meio, né? É Isso. meio. Perfeito, perfeito. Eu estou avançando de meio em meio. Então a pergunta é: você concorda comigo que quanto mais afastado, quanto maior for o meu salto, quanto for mais afastado do primeiro termo, menor será o número? Então quer dizer que os números que se sucedem estão cada vez mais próximos do zero. Logo, Isadora, e para a galera toda aí,
a soma que a gente vai obter será um valor fixo. A soma ela vai apontar para um número, ok? A gente chama isso de convergência. Esta soma terá um resultado e vai convergir para um número. Não quer dizer que ela será o número. Quer dizer que haverá uma convergência, quer dizer, ela vai ao encontro de algum número. Então, por exemplo, olha só. Diga, Fabinho. Fabinho ia falar alguma coisa. Não, desculpa interromper. Diga, fica à vontade. Então, a gente vai pegar a fórmula e aí... Já vai jogar direto e vai calcular, sim. Eu vou aplicar o meio, é isso? Isso. A gente vai pegar essa fórmula. Deixa eu botar a fórmula para vocês, para a gente não ficar viajando demais aqui. Ó. Uma coisa é fazer essa soma, né? Que tem fim. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/16. Como é que você vai fazer isso? Escreve aí, ó. A soma é igual. Você vai colocar aqui uma fraçãozinha. Veja bem, a fórmula ela é feia, mas abraça a fórmula com carinho, tá? Será assim, ó. A1 que multiplica... O que é A1? É o primeiro termo da sequência. Você vai pegar a razão, que é o quê? Elevar a quantidade de termos, vai diminuir de 1, vamos devagar, a gente vai entender isso, e vai dividir por Q menos 1. Esse é o jeito de calcular a soma dos termos de uma PG finita. Finita. Professor, o que é o que mesmo? Vamos lá, vamos devagar. O Q, lembra que nosso último bate-papo, eu disse para vocês que o Q tem a ver com quociente? Então, esse quociente aqui que eu estou falando é a razão da PG. Isso aqui é a razão. Tá? Isso aqui é a nossa razão. Professor, o que está elevado a n, né? Isso, exatamente. O que é o n? N é o número de termos da sequência. Número de termos da sequência. Professor, mas só serve para finita essa fórmula? Isso, Ou só para finita. Para infinita a gente vai ter mais uma, tá bom? Tranquilo. Agora, me diz uma coisa. Você vai pegar o primeiro termo, vai pegar a razão, vai elevar o número de termos e vai fazer a razão menos 1. Vou fazer esse exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui embaixo. Aí tu já escreve embaixo aí, para você já seguir essa linha de raciocínio. Vamos calcular a soma. Vamos lá. Ó, vem comigo, hein? Se você não entendeu, você me para, por favor. Ó, a soma será... Vou botar a fração bem grande aqui. E vamos lá. A1. 1. 1 é o primeiro termo da sequência. Tá bem aqui para vocês. 1. Que multiplica a razão. Você já me disse. É meio. Então, meio elevado a 1, 2, 3, 4, 5 termos. 5 termos. Menos 1. Divididos por meio menos 1. Essa é a resposta. Claro que a gente pode fazer esse cálculo, mas a gente já está um passo para calcular essa soma. Entende? O meio que entrou foi a razão, o que entrou foi... a razão, o n que entrou foi o número de termos. Então, basicamente, a gente tem 3 incógnitas, 3 informações. Quais são? A primeira, o primeiro termo, eu preciso saber. A segunda informação, que eu já falei para vocês na semana passada, é de quanto em quanto está andando. E a terceira informação, quantos termos nós temos na sequência. Beleza? Se você tem essas 3 informações, você consegue calcular a soma da PG finita. Finita. Isso é soma da PG finita. Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Agora vamos passar para infinita. Vamos passar para infinita. Anota isso. Todo mundo... Olha só, deixa eu fazer só uma pergunta. Você pode dizer que você não sabe, pode dizer que você não lembra. Tranquilo, tá? Esse tipo de operação aqui que rolou, tá tranquilo para todo mundo? Isso aqui é
tem que fazer sentido para você, tá bom? A gente está pegando frações, está pegando potenciação e tudo mais, beleza? Diga, Carol. Professor, sendo sincera, a fração às vezes ainda me buga. Vamos nessa aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, vou rememorar você, Carol, e a galera toda aí que ficou com vergonha e tá tímida ainda. Gente, se O solta. professor Abre o vai coração. pegar. Só uma dúvida. Diga. Quando a gente for potencializar a fração, a gente tira ela da fração ou mantém, por exemplo, 1/5, 2/5. A gente mantém ela, tipo, 1/5 sobre 2/5, ou posso fazer 1/5 vezes 2/5? Você pode fazer, Fabinho, você pode botar 1/5, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 mesmo. E embaixo você pode botar 2/5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 32. Então, 2/5 é 32. Então, o resultado de 1/5 elevado à quinta é 1 sobre 32. Então, você já pode colocar esse número. Tudo bem? Então, deixa eu só pensar aqui com a Carol e com a galera toda aqui um detalhe importante. Olha só. Anota isso, gente, que isso é fundamental para o nosso bate-papo, para a gente poder se ficar bem com relação às frações. Repara, quando eu tenho um número natural, né? Um número 2, por exemplo, mais uma fração, eu estou querendo dizer para você, um número inteiro mais uma fração. O que você pode fazer? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de falar para a galera? Eu gosto de falar para vocês. Para fazer isso rápido, para que você não perca tempo para fazer essa conta, faz assim, ó. Pega o denominador, multiplica, ó, pega o denominador, multiplica pelo número inteiro, vezes, e soma com o numerador. Então, o resultado de 2 mais 1/2 é o seguinte. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Você vai colocar no numerador. Embaixo, você só repete o denominador. 5/2. Acabou. Tudo bem? Então, toda vez que você tiver isso na tua frente, você pensa nisso. Multiplica e soma. Guarda isso que tu vai usar algumas vezes isso. Na prova aparecerão situações que você tem que usar esse mecanismo. Tudo bem? Ajuda. Diga, Isadora. Professor, mas e Diga. quando for no menos, na subtração, é o mesmo esquema também? Multiplica e depois só que diminui? É o mesmíssimo esquema, senhorita Isadora. Mesmíssimo esquema. Vou botar aqui, ó. Vou botar até melhor. Vou botar uma coisa que causa bastante dúvida, né? Que é assim, ó. Menos e menos. Tá? Pensa comigo. Vamos fazer o mesmo raciocínio. 2 vezes menos 2. Isso dá menos 4. Menos 4, tem um menos aqui, né? No meio da história. Menos 4, menos 1. Isso dá menos 5. Olha que maravilha. Então, o resultado é menos 5/2. Eu tenho um resultado negativo. Eu não preciso, essencialmente, fazer o MMC o tempo todo. Tá? Esse é um jeito muito rápido de fazer esse tipo de conta, esse tipo de operação. Tá? Se tivesse um mais aqui, né? Vou mudar aqui. Diga, Bia. Professor, então, tipo Diga. assim, no primeiro caso que o senhor fez, você Aham. multiplicou e depois somou. Mas Isso. quando é subtração, você só multiplica e diminui, Isso. diminui entre aspas, no caso. Isso. Eu respeito o sinal entre as frações. Eu respeito esse sinal entre as frações. Agora, repara esse aqui. Menos 2 mais meio. Conta que às vezes confunde. Mesma coisa. 2 vezes menos 2. Menos 4. Menos 4 mais 1. Opa! Menos 4 mais 1. Isso vai dar menos 3. Então, o resultado aqui é menos 3/2. Então, a gente fez os 3 exemplos possíveis. 3 exemplos possíveis dessa conta, tá? Agora me diz uma coisa, então, já que você já lembrou disso. Quanto dá a parte de baixo daqui? Meio menos 1. Aí você vai dizer, pô, mas você colocou do outro lado, né? Aqui está diferente. Faz o seguinte.
já que parece que está diferente, ao invés de escrever meio menos 1, escreve assim, ó. Menos 1 mais meio. É a mesma coisa. Olha o que vai acontecer. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, vai dar menos 1 e repete o denominador. Menos meio. Esses detalhes, gente, são fundamentais para a gente acertar a questão. Tudo bem? Ó, 2 que multiplica menos 1. Beleza. Vai dar menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. E você repete o denominador. Então, a resposta disso aqui é menos meio. Entende o que eu quero dizer? Ué, Só professor, a mas parte já de que a gente baixo. tá com sinal negativo, ou Como? vai ficar. Aqui tá tipo assim, Ah, meio menos vezes menos um. aqui, né? Que você E está aí, falando? Aqui? do outro lado, Do outro lado. Aqui. Ah, isso. E tá. aí o senhor colocou ali mais porque é menos que menos? Repara, Bia, que eu só inverti os números, né? Eu troquei de posição. Eu coloquei primeiro o menos 1 e depois eu coloquei o mais meio. Eu só troquei de posição, porque a gente Ah, sabe que sim. existe essa comutatividade. A gente sabe que eu posso trocar de posição a ordem dessa A ordem dos fatores não subtração. altera o produto. Ai, agora Não vai trocar, né? Então, eu posso escrever exatamente aqui, assim, entendeu? Menos 1 mais meio é a mesma coisa que meio menos 1. Não tem problema. E eu coloquei no formato para a gente poder somar, né? Do jeito que do jeito que eu estou falando para vocês. Tá bom? Essa é a parte de baixo. Muito bem. Professor, eu Diga. tentei fazer a parte de cima, aí Aham. deu menos 31 sobre 32. Aí vê se tá certo. Olha que coisa legal. Vamos acompanhar então aqui o que a Isadora fez e está sugerindo para a gente. Ela falou o seguinte: deu menos 31 sobre 32. Olha só. Bem, vou seguir o que o Fábio falou. Meio elevado à quinta. O que é meio elevado à quinta? Veja bem. Vou repetir: 1 menos 1 sobre 32 menos 1. Todo mundo está tranquilo com isso? Isso aqui é vezes, tá? Peraí, desculpe. Aqui é vezes. Tá? Tá todo mundo tranquilo com essa conta? 1 sobre 32? Eleva o 1 à quinta potência e eleva o 2 à quinta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 parcelas valendo 2. Tá? Então, 2 à quinta é a mesma coisa que 32. Fala para mim, gente, quanto dá essa conta de dentro? Mais uma vez, a expressãozinha, né? Uma fração com um número inteiro. E aí, o que acontece aqui? Ó, posso trocar. Vou escrever assim, né? Menos 1 mais 1 sobre 32. Faz o esquema que eu te falei. Vem comigo. Pega o 32, multiplica por menos 1, dá menos 32. Menos 32 mais 1 dá menos 31 sobre 32. Tem que saber fazer isso? Tem que saber fazer isso. Muita coisa. Tem que saber lidar com frações? Tem que saber lidar com frações, sim. Diga, Maria Eduarda. Professor, mas Diga. aí precisa fazer essa conversão, tipo, mudar de lugar? Não, né? Pode. Pode ir direto, não, tranquilo. Não Então precisamos o fazer sinal essa. não vai atrapalhar em nada. Não, não vai atrapalhar. É só você perceber a ordem das operações, né? Porque, por exemplo, se eu não faço essa troca, eu faço ao contrário, né? Quer dizer, ao invés de pensar menos 1 mais 32, eu vou pensar 1 sobre 32 menos 1. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer 32 vezes menos 1, ó, vai dar menos 32 mais 1. Entende? Continua sendo menos vezes e aqui mais, porque aqui na frente tem um sinal de mais, né? É só uma questão de ajustar a nossa visão, ajustar nosso sentimento para essa operação, tá? Então você está fazendo aqui, ó, menos 32 mais 1. Isso é menos 31 sobre 32, tá? É o jeito mais rápido de fazer esse tipo de conta. E eu super
super vou nesse caminho, porque a gente não vai perder tempo, tá? Com essa situação. Tudo bem? Professor, Diga, querido. esse que a gente tá falando agora é Aham, do finito, correto? correto. Estamos no finito. Vamos para o Essa, infinito. fo- essa coisa, eu Ah, consigo usar o infinito também ou já é uma outra forma? Aí eu já teria que usar uma outra forma. a parte do infinito, você vai perceber, Fabinho, que ela é uma adaptação dessa. Mas Ela eu consigo aplicar esse conceito de multiplica por baixo e soma por cima? Sim, 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 sim. Aqui a gente está falando de frações, com certeza. Isso aqui é para a vida, Fabinho. Se você encontrar uma fração na rua e ela vier te cumprimentar, tu faz isso, sacou? É nessa paradinha, tudo bem? É isso. Você tá ligado, né? Apareceu isso na frente na prova, pode mandar ver esse mecanismo da operação da fração. Fica tranquilo. Diga, Bia. Ô, professor, Diga. aí no caso vai ficar menos 31 sobre 32 Aham, dividindo por menos meio? exatamente. Mas aí eu vou ter que resolver essa conta ou lá, tipo, vai dar esse resultado? E não é, menina? A gente vai ter que resolver esse negócio ainda? Ainda Ai, tem isso para vai, resolver. Olha vai que ter que não, loucura. né? Olha que loucura. Então, peraí, olha só. Então, deixa eu só complementar aqui o que a Bia está falando. Aqui, então, é menos. Peraí, vou fazer de outra cor. Vou fazer de preto. Então, aqui é menos 31 sobre 32. 31 sobre 32. Então, a gente está com essa situação, né? Diga, Isadora. Professor, aí para resolver, eu posso passar a fração que tá aí no Denominador? denominador multiplicando, só que invertendo a fração. Isso, aí sim. Aí, para quem não lembra, galera aí que não lembra da parte de dividir frações, você vai repetir a fração no numerador, menos 31 sobre 32, e vai multiplicar pelo inverso da fração do denominador, menos 2 sobre 1. Lembrando que o inverso de uma fração é como se você desse um pontapé na fração, né? O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Diga, Carol. Professor, Diga. mas antes não era só o 1 que estava negativo ou não? A fração toda em si estava A negativa. fração toda estava negativa. A fração vai ficar negativa. O resultado será o número negativo, né? O Entendi, resultado será um número obrigada. negativo. Sim, 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 sim. Tá bom? E aí, como é que vocês querem fazer esse negócio aqui? Estamos a um passo de acabar essa parte. Professor, Diga. mas aqui tem um na frente, ó. S igual a 1 vezes. Já usou esse um? Esse Porque aqui, eu, né? porque eu fiz o mesmo esquema. Aí Isso. deu 992 sobre 32. Aí eu dividi isso e deu 31 sobre menos menos meio. Entendi. Deixa eu só fazer um comentário antes. Só fazer um comentário antes. Esse A1 que apareceu, Maria Eduarda, é justamente o primeiro termo da sequência. O primeiro termo da sequência é o número 1. Tá vendo? Então, 1 ele aparece aqui também, olha. Então, dependendo do primeiro termo que aparecer, ele vai começar na minha fórmula. Nesse caso, eu tenho 1. O 1 apareceu, então, o 1 é o primeiro termo, então eu vou colocá-lo no início da fórmula. É A1, é o primeiro termo da sequência. Tudo bem? Essa é a primeira informação que a gente pode compartilhar. Segunda informação importante. Quando você fizer uma multiplicação de frações, você vai fazer numerador com numerador, essa multiplicação, e denominador com denominador, também multiplicação. Faz isso para mim, por gentileza, e me diz o resultado aí. Menos 31 vezes menos 2. Quanto dá isso? Deu 62 sobre 32. Maneiro. Então, deu menos com menos, deu mais. Então, vai dar 62 sobre 32. Maneiríssimo. Dá para simplificar esse negócio? O que vocês acham? Dá por 2. Dá por 2, né? Isso vai dar 31 sobre 16. E acabou.
Esse é o resultado da soma dessas 5 frações. Dá trabalho? Dá trabalho. É por isso que quase não aparece no Enem esse tipo de conta. Porque imagina se eu aumento o número de termos. Se eu coloco 10 termos para você, você vai ter que encarar uma potência de grau 10. Só que vai virar um 10. Aqui o N vai ser 10, por exemplo. Ou se eu colocar uma sequência que tenha 20 termos, esse N passa a ser 20. Tá? Então, anota essa fórmula. Agora a gente vai falar da PG infinita, que é algo que aparece com muita tranquilidade. Posso apagar isso aqui? A dúvida foi bem? Vocês conseguiram perceber a ideia da fraçãozinha? Foi bem? Foi tranquilo? Foi tranquila? Sim. Tudo Foi, bem? obrigada. Legal. Vamos agora falar da PG infinita. Então vamos lá. Agora eu quero falar da PG infinita. PG. Esse cai, hein, galera? Tem que ficar muito ligado, muito ligada. PG infinita. Então eu quero fazer uma soma parecida. Então é 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8. E aí, para alegria, eu coloco reticências. Eu coloco reticências. Aí que vem a grande questão, né? Olha só o que está acontecendo aqui, galera. Eu vou dizer para vocês que para fazer essa soma, eu vou fazer assim, ó. A soma, anota aí. A soma é igual fração A1 sobre 1 menos Q. É só isso. Soma infinita. É só isso, meus lindos e minhas lindas. Somente isso. Beleza? Vamos fazer essa soma. Bem, como é que eu faço, então? Qual o resultado? Olha a interpretação que eu vou dar. Você vai pegar todos esses termos. Você está vendo que tem 3 pontinhos. Ou seja, eu não paro no 1/8. Eu vou seguir na vida. Eu quero saber para qual número essa soma se aproxima. Tá? Para qual número essa soma, a gente chama isso de convergência. Ela afunila. Ela se aproxima de um número. Qual é? Bem, quanto mais eu vou avançando na sequência, mais próximo desse número estarei. Então, vamos lá, vamos juntos. Quem é o primeiro termo da sequência? 1. 1, né? Então, a soma é igual 1 divididos por 1. Qual é a razão? Meio. Meio, né? Faz essa conta para mim. Olha a fraçãozinha de novo aí, Fabinho, aparecendo. Tá ligado o que está acontecendo? Olha a continha aparecendo. Continha super bobinha, né? Aparentemente bem bobinha, bem tranquilinha, mas muito cuidado, tá? Na hora de fazer a conta. Quanto é que dá isso? Vou fazer aqui com vocês, ó. Você vai fazer... 1 sobre 2. Quanto? 1 sobre 2. 1 sobre 2? Ó, multiplica e diminui, né? Então, você vai ter 2 vezes 1, que é 2, menos 1, que é 1. E repete o denominador. Então, aqui vai dar meio. Beleza. E aqui vai dar 1 em cima. O que eu faço agora? Inverte e multiplica. Mesma coisa. Gente, o lance é repetir. Repetir o processo. Repetir o processo. Beleza? Repetição é o sucesso, é a categoria, é o brilho. Beleza? Então, muita atenção. Então, você vai fazer o seguinte. 1 vezes 2 sobre 1, que é igual a 2. Olha que louco. Esta soma que você está vendo não tem fim. É uma PG infinita. Quanto mais você avançar na sequência e você somar cada vez mais termos, ela se aproxima de 2. O resultado se aproxima de 2. Diga, Bia. Ô, professor, Diga. então na questão sempre vai pedir a aproximação? Em última análise, sim, né? Em última análise, sim, exatamente. Porque você não consegue dizer exatamente o número, porque você está numa sequência que você não tem certeza onde você parou.
você sabe que você está avançando o tempo todo. Sabe que você está avançando o tempo todo. A ideia vem daqui, Bia. Olha só. E a galera toda aí que tá ligada. Ó, você tem uma estrada. E aí, dessa estrada, você parte de algum lugar. E aí você quer sair desse ponto e chegar aqui. Só que, por algum motivo, você chegou aqui nesse ponto O, você sempre vai percorrer agora a metade do caminho. Entende? Você está nesse ponto, aí você vai percorrer metade. Você vai estar aqui. Metade. Aí depois tu percorre metade de novo. Depois tu percorre metade de novo. E por aí tu vai. Vai de metade em metade. Você concorda se você somar esses termos? Somar esses pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. Na verdade, você acabou percorrendo pequenos trechos e à medida que você avança, você percorre cada vez menos, porque eu estou falando para você que você está percorrendo a metade da metade da metade da metade da metade, tá? E quando você somar esses termos, dependendo de onde você vai parar, essa soma ela vai para algum número. Ela se aproxima desse número. Tudo bem? E aí, no nosso caso aqui, se aproximou de 2. Quer ver um outro exemplo maneiro? Um exemplo bem louco. Posso apagar? Anotaram essa parada? Anotaram? Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer para vocês, vocês acreditam em mim nessa frase? Vocês acreditam em mim com essa frase que eu estou escrevendo aqui? O que vocês acham dessa frase aqui? É o que? Esse número está entre o 0 e o 1? O que acontece aqui, Fabinho? O que eu estou Eu dizendo acho para que tá vocês? aproximando. Oi? Tá se aproximando. Eu consigo convencer vocês que 0,999999 é igual a 1? Não, o senhor precisa ter alguma coisa que... Eu só falei, né? Eu só falei, não. É. 0,999 é 1, cara. Aceita aí. Aceita que dói menos. É de argumentos. Exatamente. Então, eu quero tentar entender o que é o 0,999999. Será que isso é verdade? Já tem isso, né? Isso aqui é uma dúvida que eu tenho. Acordei hoje pensando sobre isso, sabia? Acordei hoje assim, putz, será que 0,9999 é igual a 1? Aí você vai pensar, poxa, Rodrigo, seu dia é muito triste, né? Você pensa nessas coisas, né? Seu dia não é nada legal. Então, 0,9999, eu vou escrever assim, ó. Vê se você concorda comigo, hein? Anota aí, hein? Acompanha comigo. Eu quero chegar a alguma conclusão com vocês. 0,999999 é isso aqui, ó. 9 sobre 10 mais 9 sobre 100 mais 9 sobre 1000 e por aí vai. Vocês concordam com essa afirmação que eu dei para vocês agora? O que é 9 décimos? O que é 9 décimos para a gente? 9 décimos, se você lembra bem, é uma divisão por 10, né? Eita. É uma divisão por 10, peraí. É uma divisão por 10. Então, isso aqui é 0,9. 9 centésimos é 0,09. 9 milésimos é 0,009. Você concorda comigo que se eu continuar somando, eu
tenho esse número aqui, 0,999999999. Sim ou não? Não me olhem com essas caras assim de... Me perguntem, por favor. Não faça essa Eu cara assim de segunda-feira, o melhor dia da semana. Por favor. O melhor dia. Melhor segunda-feira do mundo. Essa que é a questão. Diga. Mas depois não vai ficar tipo 0,009, 0,0009. Aí, Professor, tipo mas aí assim, como é que como vai é que eu ficar? boto na frente? Diga, Fabinho. Vou te responder, Isadora. Diga, Fabinho. Fabinho também tem um Aí questionamento. depois e aí vai chegar no 1. Não cheguei ainda, né? Não cheguei ainda. Aí o que você vai fazer, tá? A gente achou 0, 9, aí o que você faz agora para virar 1? Repara só. Repara que eu não disse que vai virar 1. Eu estou supondo. Eu não disse que isso vai acontecer. Eu estou pensando assim, será que isso é igual a isso? Isso é um achismo. Isso é um Pô, achismo. aí vai você me colocar isso na complicou. foto? Aí você me deixa Oi? prejudicado. Boa. Sim. Diga, Fabinho. Aí você me deixa prejudicado. Que aí o Aí senhor prejudica um vem. pouco o coração, Uma né? segunda-noite, 9h35, me jogar um 9, negócio desse. Acha? 9h35 da noite. Será que 0,999 é igual a 1? É brincadeira, né? Olha, vocês reconhecem isso aqui como uma PG? O que está em azul. Sim, que vai multiplicando por 10, né? Qual é a razão dessa PG? Agora vocês vão voar. Qual é a razão da PG aqui? Eu estou multiplicando por quanto essa PG? Eu estou multiplicando por 1/10. 1/10. 1/10. 1/10. Multiplica 9/10 por 1/10. Isso vai dar 9 centésimos. Multiplica 9 centésimos por 1/10. Isso dá 9 milésimos. Tudo bem, gente? Faz sentido essa conta? Paz? Paz Por entre enquanto. nós? Beleza? Maravilha. Então, já que você disse isso, senhor Fabinho, senhora Bia, senhora Maria Eduarda, todos aqui presentes nessa maravilhosa segunda-feira, qual é a fórmula da soma dos termos da PG infinita? Fala aí. Vai ser A1 A1, sobre 1 menos Q. coisa linda de se ver. Continua. Professor, Diga. Diga, se a Carol. gente colocar, ao invés de 9 dividido por 10, a gente colocar 0,9, vai afetar alguma coisa na conta do tipo, não vão conseguir fazer do mesmo jeito? Você vai perceber que a melhor ideia, Carol, é a fração. A fração é nossa amiga. A fração é nossa parceira. Vai por mim. A fração é muito camisa da amizade. A fração, ela nos ajuda o tempo todo. Vai servir para simplificar, vai servir para fazer o NMC. Então, se você tiver um número decimal e você puder converter para um número fracionário, é o melhor dos mundos, tá? Muito bem. Continua lá. Depois disso aqui, o que acontece? Conta para mim. Vai ficar 9 sobre 10 Opa, coisa linda, coisa boa. 9 sobre 10. 1 menos 1 Aí, décimo. coisa boa. Aí, maravilha. Faz essa conta para mim. Isso aqui dá quanto? E aí? Isso aqui dá quanto? Bem, a parte de baixo multiplica e diminui, né? 9 sobre 10. Embaixo, Bia? Foi a Não, Priscila embaixo eu que acho que só falou. dá 9, não? 9 sobre 10. 10 9 sobre 10, sim. 9 sobre 10. 9 sobre 10, sim. Olha que coisa louca. E em cima também é 9 sobre 10. E quanto é que dá isso? 9 sobre 10 divididos por 9 sobre 10. Repete o 9 sobre 10, aí o outro 9 sobre 10 repete e inverte. Nem precisa, nem vai precisar, eu acho que repetir. Acho que nem vai precisar inverter, já vai estar na cara. Já tá. Vai, sim, sim. Vai. Tá bem legal. Vai dar 1. E, de fato, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 9 décimos vezes 10 nonos. Se você não percebeu,
é o seguinte: o numerador tem o mesmo valor do denominador. Olha que coisa linda. Quando isso acontece, o resultado é 1. E aqui também, né? Dá 90 sobre 90. Ó, 90 sobre 90, que é 1. Coisa linda de se ver. Ah, então peraí. Fabinho, meus queridos e minhas queridas. Então eu posso apagar isso aqui. Então agora eu tenho certeza. 0,999 é igual a 1. Momento de reflexão. Momento de observação aqui. Momento Ô, professor, o senhor realmente assim pensou do nada se 009 era 1? Não Não, você pensei não do pode. nada. Não pensei do Ah, nada. tá. Diz que a Não, pessoa que do nada faz isso já não tá. não Não tá legal, existe. né? Não tá legal, né? Não tá legal, não tá muito certo. Não tá muito... É por isso, gente, que eu falo para todo mundo. Quando as pessoas me conhecem e perguntam o que eu faço, eu prefiro dizer que eu sou dançarino, que é mais legal, entendeu? Porque ninguém gosta da galera da matemática. Isso é muito triste, tá? Quero dividir isso com vocês. Isso é muito É, triste. professor, eu também vou ter que confessar. O senhor ficou É bem isso. mais atraente quando virou pé de valsa do que professor de Exatamente. exatas. Exatamente, né? Eu prefiro dizer que eu sou mais atraente ali com relação à dança, que é muito melhor. Mas, veja bem, 0,99999 é igual a 1. Por que a gente pode provar isso? Porque a gente sabe calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Só por isso. Só por isso. Tá bom? Diga, Carol. Professor, Diga. então, era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, mas o senhor acabou Aham. respondendo. Mas outra dúvida. Diga. Então, toda fórmula que aparecer que tem um número assim repetitivo no final, eu até esqueci o Uhum. nome, esse Tá. númerozinho repetitivo, a gente consegue encontrar, então, a soma da PG dele, né? Consegue. Consegue. Aí você vai ter que perceber se a PG é finita ou infinita. Aí tu vai ter que ficar ligada, tá? Se ou é finita ou é infinita. Se for infinita, a gente está nesse jogo aqui. Se for finita, a gente está numa outra fórmula. Tá bom? Essa é a brincadeira, tá? Obrigada. Então, fiquem muito ligados e ligadas nesse tipo de exercício, tá bom? Em relação à soma de áreas, soma de, enfim, de segmentos de reta. Quando aparecer isso, fica bem ligada e perceba se você está lidando com PGs infinitas. Diga, Isadora. Professor, eu ia falar justamente isso, para a gente Diga. identificar, vai vir sempre indicada por reticências, né? Vai, vai. É muito comum aparecer assim, ó. Deixa eu apagar para você. Aí o cara faz assim, a gente estuda a parte numérica, né? Aí ele bota figura. Ele bota assim, ó. Um quadrado, aí bota outro, aí bota outro, aí bota outro. Aí ele segue a vida. Eu quero somar essas áreas. O lado vale sempre a metade. Qual é a soma dessas áreas aqui? É meio também. Qual que é a soma agora? Das áreas. Ah, Das áreas. Soma das áreas. Adailton, geometria. Tudo bem? Professor, Diga. como é um quadrado, vai dar tudo ao quadrado? Como é que é a área do quadrado, senhorita Caroline? não, peraí, professor. A soma das áreas é 1 e, tipo, dividir. Eu não entendi, na verdade. Eu quero Tipo, saber quanto eu vale a pensei. soma desse quadrado, desse primeiro, com esse, com esse, com esse. Eu estou seguindo, né? Mas repara que eu estou construindo o quadrado a partir da metade do lado, né? Eu comecei com um quadrado de lado 1, depois eu fui com um quadrado de lado meio, depois eu fui para um quadrado de lado 1/4, depois eu fui para um quadrado de lado 1/8 e eu sigo a vida. Diga, Carol. Então, professor, mas
No caso, ele só deu o lado, ele não deu a Isso. área, Não. certo? Certo? Certo. Então, mas o quadrado, ele não tem todos os lados iguais? Sim, exatamente. Então, só seria multiplicar o quadrado? Tipo, Multiplicar os lados, sim. lado. Multiplica 2 lados para achar a área. Então faz o seguinte: a área do primeiro. Gente, a área do quadrado, tá todo mundo bem? Lado vezes lado, tá de boa? Sim. Então aqui o primeiro lá, a primeira área, vou escrever de vermelho, é 1. A segunda área é 1/4. A terceira área é 1/16. A quarta área é 1/64. E por aí vai. São áreas. É a soma das áreas. Tudo bem? Soma das áreas. Não? Ó. Primeira área é um quadrado. Primeira área é um quadrado. Todos são quadrados. O primeiro quadrado tem lado 1, o segundo quadrado tem lado meio, o terceiro quadrado tem lado 1/4, e por aí vai. Eu estou sempre reduzindo a metade. A gente acabou de ver que eu posso fazer sequências assim, né? Descendo de meio em meio. Bem, para você calcular a área de um quadrado, você vai pegar o lado e multiplicar pelo lado, basicamente. Então, aqui, a primeira área, A1, a gente vai ter 1 vezes 1, que é 1. A área 2, a gente vai ter meio vezes meio. A terceira área, a gente vai ter 1/4 vezes 1/4. A quarta área, a gente vai ter 1/8 vezes 1/8. Tudo bem? E aí surge uma sequência. 1 mais 1 mais 1/4 mais 1/16 mais 1/64. Quanto dá essa soma, gente? Quanto dá essa soma? Vocês que já estão agora... Vamos fazer a fórmula. Fazer a fórmula, né? Coisa linda, coisa boa. A1, 1 menos Q. Olha a coisa linda. Faz o seguinte agora. Vamos fazer essa conta. Quem é o A1? Fala para mim. É 1, né? 1 menos quem é a razão? Qual é a razão aqui dessa PG? É 1/4? Não é? E não é, menina? E não é, senhorita? Show? Excelente. E agora, quanto dá essa soma? Mais uma vez, a mesma conta. Repara que o processo é cíclico o tempo todo. Cíclico, cíclico, ciclo, ciclo. Sabe? O tempo todo assim. É a nossa malhação. É o nosso crossfit da segunda. Diga. Fica 1 sobre 3 sobre 1. 1 sobre 3/4. É, 3/4, é isso. Maneiro. Então, isso aqui fica 4/3. Essa é a soma. E só isso. Essa é a soma. Esse exercício, na verdade, a gente teria que achar a área, Sim. para depois fazer uma sequência e depois fazer a fórmula. Coisa boa, né? Típico do Enem, né? Muito bom, muito bom. Coisa linda, Aí coisa já me boa. quebrou. A gente Não, estava muito tempo na não, tá, aritmética. então, aí Botou que uma tá, né? geometria, É, aí não é. coisou. Entonces, chicos e chicas, o que acontece muito é essa mistura. Você vai perceber que você está pensando em geometria, mas você está lidando com a álgebra. Então, são áreas que são intercambiáveis o tempo todo. Ora, eu penso em geometria, só que uso a álgebra. Ora, eu uso a álgebra para resolver geometria. Então, é o tempo todo essa brincadeira. A gente vai trocando. Eu te dou uma álgebra, você vem com geometria. Geometria e álgebra. Diga, Bia. O professor, mas Diga. ele vai dar a área, no caso, né? Então ele pode dar uma figura para mim achar a área e depois eu achar a PG. Aí você foi brilhante. Aí você foi na raiz do problema. Você foi radical. Você foi na raiz do problema. Ele vai te dar um segmento para você calcular a área e depois que você tem
isso na mão, essa informação da área na mão, você vai fazer a sequência. Entende? Professor, essa Diga. seria uma questão de nível difícil, né? Seria uma questão difícil. Sim. Ah, ótimo, não Sim, precisa sim. acertar. Precisa. Estamos aqui para acertar. Estamos aqui para acertar. Estamos aqui para derrubar, entendeu? Para causar o tempo todo. Tudo bem, gente? Tudo beleza em relação a esse assunto? Tudo bem? Tranquilo? Antes de terminar, eu tenho aqui mais 10 minutinhos, só quero pincelar a questão da análise combinatória para começar o nosso tema, para já dar o start para a nossa próxima. Seguinte, posso apagar? Posso? Pode. Beleza. Já. Você vê que, então, a gente agora vai mudar de assunto e vai falar de análise combinatória. Tá aí uma Combinatória. coisa que eu gosto de matemática. Não é? E vou te dizer, Fábio, e vou dizer para a galera também. Esse é um dos assuntos que a galera tem mais dificuldade, mas é o assunto que a gente começa estudando lá na primeira série do Fundamental, que a gente vai estudar aqui técnicas de contagem. Técnicas. É para saber as possibilidades que a gente consegue, né? Sim. Formar com um conjunto de números nos dados. Técnicas de contagem. E aí, para começar essa brincadeira, eu vou lembrá-las do princípio fundamental da contagem. Isso aqui é muito legal e é muito simples para a gente poder pensar. Pensa assim, sabe quando você vai no cachorro-quente, maneiro? E aí você pede, o cara te dá a opção de tipos de pão, linguiça, salsicha ou alguma outra coisa. Aí tem molho disso, molho daquilo. Aí tem recheio disso, recheio daquilo. Sabe? Eu quero contabilizar de quantas maneiras eu consigo montar um cachorro-quente. Então, me ajuda aí. Vamos supor que eu quero fazer cachorro-quente de... Vamos pegar aqui 3 opções, né? Pão, sei lá, pão francês. Me ajuda aí, galera. Pão francês, pão de hot dog, né? De cachorro-quente. Eu não sei exatamente se o nome do pão é esse, tá? Vocês me perdoem. É pão careca, eu acho. É pão careca? Tá. Beleza. Pão careca ou pão pelado, algo do tipo. Vou botar assim. Pão careca. Tá? Tem algum outro tipo de pão? Normalmente também tem baguete. Baguete. E tem Maravilha. pão de grão, grão. Tem o quê? Pão árabe. Pão árabe. Pão árabe, beleza. Ó, 4 tipos de pães. Beleza. Agora, recheio. Não, linguiça, salsicha, né? Basicamente. Linguiça, salsicha. Tem alguma outra Bota coisa? uma opção vegana também. Tem um vegano aqui, vou botar um vegano, soja, né? Uma sojinha aqui, vegana. Tem mais alguma coisa que vocês colocam no cachorro-quente? Diferente disso? Acho que não, né? Se tiver, vocês falam, tá? Purê também. Como? Purê de batata. Purê, vou botar aqui no molho. Purê, paulista, né? Muito Isso bom. é coisa de São Paulo. Agora o momento, tu criou uma... Paulo, tu criou um problema aqui, cara. Você está vendo que o nosso mas é bom. denuncia Mas a gente. bom, vai por mim, Cara, bom. você está no Rio de Janeiro. Você criou um problema aqui, digamos... Gente, vai ficar inchado. Batata com pão. Batata com pão. Vamos de amido. Engordou 5 quilos. Vamos nessa. Purê de batata, que mais? Salpicão não, molho, né? Molho. Só ketchup, maionese, mostarda. Molho. Tem batata palha também, milho, ervilha. Batata palha, beleza. Ervilha. Ovo. Aquele ovo de codorna. É o principal. Tem ovinho, professor. Ovinho. É o principal. Entendi. E aqui você tem aquele que você põe por cima, né? Aquele queijo ralado também, essas coisas todas, né? Que para quem gosta, né? Milho, você esqueceu. Como? O ketchup? Milho. Milho. Coitada da galinha. Milho. Tira da galinha e bota aqui pra galera. Beleza. Então a brincadeira é a seguinte. Eu só posso escolher um de cada.
Olha que dilema. Só posso escolher um de cada. De quantas maneiras eu posso fazer o meu lanche? Essa é a pergunta essencial da análise combinatória. Quantas formas eu tenho para fazer, para tomar determinada atitude? Quantas formas eu tenho para poder escolher determinado conjunto? O que você vai fazer aqui? Para escolher o pão, você tem 5 possibilidades. Para escolher o recheio, o que vai ali no pão, você tem 3. Para escolher o acompanhamento, digamos, a gente elencou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer o seguinte agora. Se você tem 5 possibilidades de escolher a primeira opção, você tem 3 possibilidades para escolher a segunda opção e 6 possibilidades para escolher a terceira opção, o total de possibilidades que você terá será o produto disso. Então, você vai fazer 5 vezes 3 vezes 6. Esse é o total de opções que você tem no teu cardápio. Bem, aqui a gente vai ter 30, né? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 3, 90. Então, se você tivesse que escolher uma só, uma possibilidade, um item, você teria 90 possibilidades. Tudo bem? Esse é o primeiro problema mais legal que a gente pode resolver, tá? Em relação ao que é essa ideia de princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Esse é o primeiro. Sabe quando você está lá no Subway e aí você vai lá escolher aquelas coisas todas? Se você quiser contar quantas são as possibilidades de escolha, você faz o mesmo processo. Porque, repara, se você escolhe, por exemplo, pão francês, vamos supor que você queira fazer um cachorro-quente de pão francês. A partir do momento que você escolhe pão francês, você tem 3 possibilidades para esse recheio. Ou é linguiça, ou salsicha, ou é vegana. A partir do momento que você escolhe agora o linguiça, salsicha ou vegana, você tem mais 6 possibilidades para escolher o molho. Ou melhor, o que você vai botar por cima. Vamos supor que você só possa colocar um, tá? Eu sei que não faz muito sentido nesse momento, mas pensa que você vai fazer um cachorro-quente de pão francês, linguiça e milho. Tudo bem? É genial, nem é cachorro-quente. Nem é cachorro-quente, né? Nem faz parte do nosso. Mas, Fábio, a gente vai fazer o exemplo prático. A gente vai fazer o seguinte: você vai poder escolher um tipo de ou linguiça, salsicha ou vegano, ou escolher também 3 molhos, 3 itens para botar por cima ali. A gente vai entender como é que se conta isso também, tá? Deixa eu apagar isso aqui, vou botar só mais um exemplo enquanto a gente tem tempo, tem um tempinho aqui. Vamos supor que eu queira embaralhar essa palavra aqui, ó. Eu quero embaralhar a palavra baobá. Baobá, tá? Eu quero embaralhar as letras e quero construir uma nova palavra a partir do embaralhamento das letras. Eu vou chamar isso de anagrama. Anagrama. O que é isso? É o embaralhamento das letras. Professor, Diga. aí não tinha um negócio que assim, aí a gente vai, por exemplo, colocando debaixo do B, aí debaixo do A, aí debaixo do O, do B e do A, e faz uma coisa louca. A gente vai contar, a gente vai colocar aqui as possibilidades de cada uma das letras nas posições respectivas desse novo anagrama. Por exemplo, vamos combinar o seguinte: a palavra amor. Palavra amor. Bonita palavra. Fala um anagrama da palavra amor aí. Roma seria uma. Roma é um anagrama. Outro. Nesse anagrama tem que usar todas as letras, não, né? Todas as letras, sim. Morar. Oi? Ramo. Ramo, Morar. Mora. Ramo, Não seria mora, morar, seria mora. mora, beleza. Precisa ter sentido? Não, não precisa ter sentido.
É só formar um anagrama. O que mais? Maro. Então, claro? Não, raro? Ramo? O quê? Não entendi. Maro. Mas Maro. não tem sentido, né? Não, não tem, não precisa. Maro, beleza? Maravilha. O que mais? Armo. Raro? Armo. Como? Armo. ARMO. A- Armo. Não faz Armo, beleza. Armo, tá tranquilo. Tem fim tomar. isso, gente? Tem fim? Tem 5. Não vai ter fim? Eu vou ficar aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira fazendo Não, anagrama? professor, tem sim. Tem Tem fim, 5. tem fim. Beleza. Então me diz uma coisa. Quantos anagramas eu posso formar com essa palavra amor? Para a gente ver se é muito ou pouco. Pensa assim comigo. Veja bem, quantos anagramas eu posso formar com a palavra amor? Você faz assim, ó. Coloca 4 tracinhos. Coloca 4 tracinhos. Para a primeira escolha, você tem quantas possibilidades de letras? Quantas letras tem a palavra amor? 4. 4. 4. Beleza. Para a segunda letra do meu anagrama, eu tenho quantas possibilidades? Eu já usei uma. 3. Tenho 3. 3. Depois, tenho quantas? 2. 2. E por último? 1. Uma. Pelo princípio fundamental da contagem, se eu tenho 4 possibilidades para a primeira escolha, 3 possibilidades para a segunda, 2 para a primeira, 2 para a segunda e uma para a primeira, o total de anagramas de embaralhamentos possíveis são 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto dá isso? 24. 24. Gente, grande abraço para vocês. Semana que vem estaremos nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, porque é fundamental que a gente esmiúce esse tema. Quis começar logo isso, tá? Para a gente poder já engrenar nesses assuntos, para você já ter esse gostinho do que é análise combinatória. Tudo bem? Depois disso, a gente vai cair em probabilidade. Então, análise combinatória e probabilidade. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, Tá beleza, tranquilo? beleza. Então, deixa eu fazer só a chamada aqui rapidinho, 2 segundos, para não perder aqui o nosso hábito, senão eu esqueço. Devia ter feito isso no início, mas desculpa aí. Vamos lá. Gente, como é que vocês estão com relação à matemática? Tá tudo bem? Abre o coração para mim aí, por favor. Fala que eu te escuto. Fala Tá para mim. caminhando, professor. Tá caminhando? Uma hora vai, por Uma enquanto hora tá vai? caminhando. Jura? Professor, Diga. eu acho que cada dia que passa eu tô mais perdida com as exatas, viu? Meu Tu Deus tá do mais céu. perdida com as exatas? Não fique assim não, por favor. Eu ainda consigo entender mais, assim, mais um pouquinho na sua aula, mas por exemplo, na aula de física, eu tô revisando tudo, porque eu tô boiando totalmente. Entendi. Na física, a grande dica que eu dou é justamente pegar os textos, ver um pouco da parte teórica, para você não ficar muito apreensiva. Tudo bem, Gê? Porque aí que é a questão, né? À medida que vai passando, dá uma lida ali com calma. Se tiver dúvida, pergunta, retorna a dúvida, sabe? Não fica sozinha, não, tá? Lê, dá uma relida, dá uma refrescada. Eu sei que o processo, às vezes, desse aprendizado pode ser diferente, mas é um processo diferente nesse sentido. Você não entende uma parte? Dá uma lida, pergunta ou para o professor, ou pergunta para alguém que está estudando com você. Então, assim, não fique só. Isso eu quero dizer, tá? Não fique só, por favor. Vamos Tá lá, bom, professor. Obrigada, viu? vamos lá. Ana Beatriz está aí, né? Presente, professor. Antônia G. Beleza. Gerlene está aí, né? Caroline. Eloá, tá aí?
Presente, professor. Iris está aí. Isabela. Jorge está aí. Ih, você me pulou. Isadora tá aqui. Isadora está aí, beleza? Isadora, Karina. Larissa. Não, Larissa não. Nem Karina, peraí, desculpa. Passei batido. Falta. Tá. Luiz Antônio tá aí, né? Não, Luiz Antônio não. Luiz Carlos tá aí. Beleza. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, querido. Luiz Antônio. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente. Maria Eduarda. Presente. Maria Tchau, Eduarda. professor. Boa noite. Beijo. Maria Beijo. Eduarda. E Maria Eduarda. Boa Mariana, noite, não. professor. Boa noite, querida. Presente, Fica bem. professor. Mari tá aí? Maricélia? Matheus, não vi. Natália, não. Paloma tá aí. Pamela tá aí. Paulo tá aí, né? Paulo. Tô. Pedro tá aí? Não, né? Penélope não. Valeu, professor. Tamo Valeu, junto, abraço. querido. Grande abraço. Rafaela e Stephanie tá aí? Presente. Stephanie tá aí? Stephanie tá aí? Não, né? Tá aí. Tá aqui. Tá Meninas, aqui, professor. Meu microfone não tava Professor. querendo abrir. grande abraço para vocês. Diga. Não, meu microfone não tava querendo abrir. Tranquilo. Marquei aqui. Professor, Diga. professor, o senhor deu presença? Para você, sim. Para você, sim. Tranquilo. Obrigada, professor. Gente, grande abraço para vocês. Bom descanso. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são muito fofos, muito lindos. Grande abraço. Estamos juntos. Conto com vocês para a gente poder continuar junto, para continuar nesse processo de aprendizado, porque a nossa provinha está chegando e não esqueçam, tá? Se comuniquem, falem comigo. Estou ansioso para mensagem de vocês, para a gente poder estudar juntos. À medida que vocês precisarem, estou por aqui, tá bom? Grande beijo para vocês, boa semana, Tchau, bom professor, boa descanso semana. e vamos com tudo, vamos começar essa semana com todo o gás, com toda a força. Grande abraço, Tchau, professor. beijos, Fica com Deus. Boa Obrigada, semana. professor. boas, Boa noite. Tchau, tchau. buenas.